ministraste hoje. Agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a tua palavra, que ela chegue aos nossos corações, dirigida pelo teu Espírito Santo. Abençoa o pastor Felipe. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Mensagem do pastor Felipe. Boa noite, igreja. Pode aumentar um pouquinho meu aqui? Isso, obrigado, amigo. Vou tirar um pouco desse barulho aqui do ar-condicionado também. Ele está caro. Muito bem, meus irmãos. Vou convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9. Quando você abre a sua Bíblia, eu quero fazer aqui uma introduçãozinha. Se eu chegar aqui e perguntar, como muitos perguntam por aí, quem aqui quer vitória? Quem é que vai dizer que não? Não, eu não quero vitória. Claro que você quer vitória. É claro que você quer prosperar. É claro que você quer melhorar. É claro que você quer crescer, avançar. Quem não quer isso? Eu quero, você quer também. E essas coisas que nós estamos falando, de prosperar, avançar, crescer, conquistar, elas dependem de uma coisa chamada esforço. Não é não, Juliana? Juliana, eu vejo só nas histórias lá da Juliana. Um dia está indo para o Rio, outro dia está indo não sei quanto, está correndo atrás. E está conquistando, não está? Está conquistando, sentada no sofá esperando Deus, manda o maná. De jeito nenhum. Conquista requer trabalho, requer oração, requer trabalho em todos os aspectos, tanto o trabalho, o labor físico, de você ter que estudar, ou ter que trabalhar, ou conseguir mais de uma coisa para você fazer, para ganhar mais dinheiro, mais de uma fonte de renda, mas também requer um trabalho espiritual. Os irmãos estão acompanhando? Depende de uma busca espiritual, de você buscar a Deus. Há um versículo na Bíblia dois versículos, na verdade, desse tamanho aqui, que geraram livros e que geraram uma grande confusão alguns anos atrás na igreja. São dois versículos que falam sobre um homem chamado Jabes. E Jabes fez uma oração curtinha: quem dera o Senhor me abençoasse e me levasse a prosperar. Bastou para alguém escrever um livro, a oração de Jabes. Aí depois veio a oração de Jabes para mulheres, a oração de Jabes para casais, e por aí vai. E o povo quer. O povo quer, porque Deus abençoou. Diz ali só o versículo, só diz que a oração de Jabes foi aquela, sim, e que Deus foi lá e pum, prosperou o Jabes. Então parece que as pessoas querem uma chave secreta que abre as vitórias, uma chave que abre a porta do céu e faz com que as coisas cheguem até nós, sem contudo quererem se esforçar. Algum dos grandes pregadores do passado, eu não estou me lembrando quem foi agora, talvez Jonathan Edwards, mas ele foi dizer o seguinte, que o diabo, ele é campeão em prometer às pessoas e fazer elas crerem que elas poderão colher aquilo que não plantaram, quando a Bíblia diz exatamente o contrário: o que o homem plantar, isto também ceifará. E aí muitos vão atrás disso, dizendo: não, isso aí é a lei da colheita e tal, você tem que investir no espiritual, vem aqui, traz o teu tudo. Não é nada disso. Não é nada disso. Se você planta um esforço para você conseguir uma formação, você vai obter um canudo lá, um certificado, sim ou não? É difícil entender isso?
Se você planta na sua vida a leitura da Bíblia, a palavra vai ficar mais permeando a tua mente e você vai ter condições de se lembrar daquilo que você tem lido. Confere? E qual é o objetivo, qual é o grande ponto de ter a palavra de Deus, como diz aqui em Deuteronômio 30:14, na nossa boca e no nosso coração? Aliás, eu disse até errado. Qual é o objetivo de ter a palavra de Deus na nossa mente? É que aquilo que está ocupando a nossa mente, o Paulo diz que nós temos que pensar nas coisas que são do alto, lá de cima. Se ela está ocupando a nossa mente, nós estamos intimamente ligados com ela. A palavra entra, a palavra penetra, ela nos leva a meditar. E o ciclo tem que ser o seguinte: leu, meditou, colocou em ação. Tem gente, tem crente por aí que acha que basta ler. Vou fazer a minha leitura diária. Não basta ler. Você tem que ler e você tem que pedir a Deus em oração que te ilumine o entendimento. E você tem que meditar sobre aquilo que está escrito ali. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Foi a minha leitura, Salmo 37:5. O que é entregar o meu caminho ao Senhor? Estou entendendo que é entregar a minha vida, é deixar que Ele dê direção ao meu caminho, por onde eu vou passar. Se Deus quiser mudar a rota da minha vida, eu tenho que permitir que Ele vá à frente, porque Ele vê do alto, Ele vê melhor. Está entendendo como é que é a meditação? Não basta apenas eu entregar o meu caminho. A Bíblia diz também aqui no mesmo versículo que eu tenho que confiar nele. E quem confia, confia. Gente, a gente confia no GPS. O GPS manda a gente para dentro de comunidade. E gente aí já morreu por causa disso. Mas é difícil de confiar em Deus. Será que é de Deus mesmo isso aqui para a minha vida? Deus está falando, vai. Entrega, confia. E o que é mais? O mais Ele fará. Então aqui você já cumpriu duas coisas. Você já leu e você já meditou, aplicou a sua mente aqui. E tem gente que para aqui, para na meditação e diz: olha, isso foi bom, porque isso me levou a meditar, porque isso me levou a refletir. E tem gente que vive refletindo. Eu vou refletir, eu refleti, me levou a reflexão, estou refletindo, e daqui a pouco lê outra coisa, reflete outra coisa, mas não chega onde tem que chegar. Ler, refletir, meditar, ok, aplicar. Bom, eu sou uma pessoa temerosa, eu sou uma pessoa muito segura nas minhas coisas. Eu traço um caminho para a minha vida e eu sigo, mas às vezes eu me esborracho, às vezes eu me dou mal. Se eu tivesse seguido por aquele caminho, eu senti que Deus havia falado para mim, para que eu seguisse aquele caminho, mas esse outro aqui me parecia tão mais certo. Há caminhos que para o homem parecem ser coisa boa, caminho de vida, não é? Mas Deus é que sabe. Então o que acontece? Parou, leu, meditou, aplica. Bom, eu tomo a firme decisão a partir de hoje, de que quando eu perceber que Deus está falando comigo para eu mudar alguma coisa, para eu mudar um caminho, para eu mudar de direção, para eu mudar a forma como eu faço alguma coisa, como eu falo com os meus filhos, como me relaciono com meu marido, com minha esposa, a partir de hoje eu vou me render e vou dizer: Senhor, olha, eu não consigo, mas está nas tuas mãos. Eu quero mudar, me ajuda, que o teu Espírito Santo mude a minha vida. Aí você está no lugar onde você deve estar.
no lugar de alguém que leu a palavra, que meditou e que trouxe a palavra, tornou a palavra viva no teu coração diante de Deus, pedindo, clamando a Deus que mude a tua vida. Cremos nisso? Mas isso nem sempre é fácil, e hoje eu quero te dar uma palavra sobre isso, baseado no livro de Josué, capítulo 9. Porque às vezes a gente quer mais. A gente quer mais. Eu estou aqui criticando o povo que quer plantar o que não colheu, mas o melhor crente muitas vezes cai nessa de vez em quando. Veja o que aconteceu. Moisés tirou o povo do Egito, e não tirou de qualquer forma, tirou com sinais e prodígios feitos pela mão de Deus. Deus abriu o mar vermelho, engoliu os egípcios, deu água no deserto, mandou codornas, teve nuvem teve nuvem, né? Coluna de nuvem durante o dia, teve coluna de fogo para aquecer e iluminar durante a noite, teve de tudo. Teve até gente que se levantou contra Moisés, Coré, Datã e Abirão. E Deus, para mostrar que ele era Deus e que aquilo ali não era bagunça, ele abre a terra e a terra engole Coré, Datã, Abirão, mulheres, filhos, animais, tudo que eram deles. E Moisés guiando aquele povo. E adivinha quem não entrou na terra prometida? Moisés. Por quê? Porque num momento ele falhou grande. Mas aí o Senhor diz, Josué, você vai botar esse povo dentro da terra prometida. E Josué toma o manto de Moisés, por assim dizer. Deus coloca sobre os ombros de Josué essa tarefa. E as coisas vão acontecendo, e Deus diz, ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo e tal. E o povo também celebra Josué. E no capítulo 6, depois que eles atravessam o Jordão, aí é que a conquista da terra de fato começa, com a batalha de Jericó. Vocês conhecem a história de Jericó, e foi uma grande vitória. Capítulo 6, o novo líder, o mesmo Deus, uma vitória incontestável, maravilhosa, incrível. Capítulo 7, por causa do pecado de todo o povo se viu derrotado na batalha de Ai. Saíram amargurados, tristes, chorando por causa daquela derrota. E aí eles vão buscar a Deus. No capítulo 6, na vitória em Jericó, Deus deu a estratégia. Capítulo 7, quando eles foram a Ai, duas coisas aconteceram. Primeiro, ninguém consultou o Senhor. Não está escrito aqui que houve consulta ao Senhor. Será que estava rolando um já ganhou, estamos em outro patamar? Não posso afirmar, mas guarda essa informação. Não houve consulta ao Senhor. E depois, ali no próprio capítulo 7, quando eles vão finalmente consultar ao Senhor, o Senhor disse, olha, há pecado. E eles fazem tudo que Deus manda. No capítulo 8, entra novamente a cidade de Ai. E dessa vez Deus dá a vitória. Vitória grande no capítulo 6, uma derrota por pecado no capítulo 7, outra vitória dada pelo Senhor no capítulo 8. Chegamos ao capítulo 9, que nós estamos agora. E aqui no capítulo 9, lembra que eu falei para você, guarda a informação de que ninguém consultou o Senhor? Guarda ela no teu coração. E na batalha de Ai isso foi crucial, e aqui nós vamos ver uma repetição desse erro. Aqui agora eles estão numa situação em que ganharam já duas importantes vitórias, e todos os povos ali de Canaã já sabiam que Deus tinha prometido a eles uma vitória tremenda, que eles tirariam todos os povos daquela terra. Olha o capítulo, versículo 1.
reis a oeste do Rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Josué e os israelitas estavam esperando isso, batalha, guerra, sim ou não? Sim. Eles estavam preparados para terem batalhas, para trocarem golpes de espada, lança, usarem seus escudos, flechas. Os israelitas estavam sabendo que assim eles iam ter que fazer e iam ter que enfrentar. Embora o exército do outro lado juntasse tantos reis, que a coisa fosse muito feia, eles já esperavam por isso. Mas às vezes o inimigo, e eu comecei perguntando, vocês querem vitória? Quem quer vitória tem que estar atento a tudo. Não só aquilo que você já espera, mas aquilo que você não espera. O que eles não esperavam era a malandragem, o jeitinho quase brasileiro de um povo que tinha ali também naquela região, chamados os Gibeonitas. Versículo 3. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Não contavam com essa astúcia. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros ficaram... Eu vou resumir a história aqui porque o texto é longo. Ou seja, eles vestiram, eles moravam ali perto, na mesma região, mas botaram os enviados dele para ir falar com os israelitas, vestido de roupa rasgada, de roupa velha, de roupa já amarelada, já esbranquiçada pelo sol, sapatos de couro já todo arrebentado. E para melhorar ainda esse teatro, essa coisa cênica, botaram até pão embolorado para eles levarem. Vocês levam aqui esse pão embolorado. E foi assim que eles foram, como se tivessem vindo de uma quase que eu ia dizer, de uma galáxia distante, de uma terra distante, muito distante. E eles chegam lá e se apresentam com aquele jeitinho, e eles já vêm com o inimigo, ele é malandro. Quando o inimigo vem de malandragem, ele vem dizendo o que você quer ouvir. E o que o povo de Israel queria ouvir? O que eles disseram, chegaram dizendo: olha, nós viemos de uma terra muito distante, e lá na nossa terra distante nós ouvimos falar as grandes coisas que o Deus de vocês tem feito, as grandes promessas que eles têm, que vocês vão botar todos os povos daqui para fora. Ouvimos da vitória que vocês tiveram a leste do Jordão, uma coisa espetacular, quando derrotaram Og, rei de Bazã, e outros reis, e também Jericó. Ou seja, isso já tinha tempo. E aí eles, modestamente, nós temos vencido, realmente nós temos conseguido essas vitórias, o nosso Deus sabe como é e tal. E eles todos felizes com aquilo. E aí eles dão a cartada final e dizem: olha, nós viemos lá da nossa terra para fazer aqui um acordo com vocês. Vamos fazer um acordo de paz com vocês, um acordo de não agressão com esse povo tão poderoso de Israel. Tá, alguém ainda pensou, mas como é que a gente vai ter certeza de que vocês não são um povo daqui de perto, mas que são de muito, muito longe? Meu Senhor, basta olhar para nós. Olha, quando a gente saiu da nossa terra, essas roupas eram novinhas, essas sandálias todas esfarrapadas, era tudo novo. Olha que até o pão que a gente trouxe é pão embolorado, de tanto tempo que nós estamos na estrada.
coisa. Sabe o que aconteceu? Verso 14, Tamara, bota aí, por favor. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. A lei para você guardar no coração que na primeira batalha de Ai faltou buscar a Deus. E está aqui novamente. Não consultaram o Senhor a respeito. Você quer vitória? Quer vitória na tua vida? Ou quer ficar igual essa turma ali? Uma hora ganha, outra hora perde. Ah, por que eu perdi? Vou consultar o Senhor. Ah, o Senhor era isso, conserta, dá vitória. Aí agora toma um golpe desse. A gente parece uma senoide, né? Vai lá em cima, vem cá embaixo. Tem muita gente que é assim. Não precisava ter sido assim. Eles não precisavam ter perdido em Ai o primeiro combate. Eles não precisavam ter caído como caíram aqui diante dos gibeonitas. Os gibeonitas, por bênção de Deus, eles realmente não planejavam mal. Eles só usaram de esperteza para conseguir sobreviver, porque eles sabiam que ou eles fugiam daquela terra ou seriam mortos, todos. Então eles levaram essa conversinha para os israelitas não consultaram a Deus, não se guiaram por aquilo que Deus revela, por aquilo que Deus fala, por aquilo que o Senhor toca no entendimento. Se guiaram pelos seus olhos, por aquilo que viam. E por aquilo que viam, está tudo certo, é isso mesmo. Vamos assinar esse acordo de paz agora. Assinaram o acordo de paz. Os gibeonitas felizes da vida foram para a terra dele. 3 dias depois eles vieram saber. Verso 16. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção. Está falando agora aqui não o pastor, mas o advogado, né? Já ia entrar com um processo lá na vara de Canaã para anulação daquele acordo, porque foi baseado em falsidade ideológica. Em 3 dias chegaram às cidades dos gibeonitas, chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento. Que comunidade de Israel? Havia feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Aí, meu irmão, você não consulta a Deus, mas traz ele para o rolo. Não consultaram ao Senhor, mas na hora de fazer o acordo, vamos fazer, juramos em nome do nosso Deus de Israel, que não vamos atacá-los. Pronto. Como diz o outro, Deus é testemunha. Deus estava ali por testemunha de que eles haviam jurado. E uma vez que você jurou, meu amigo, nesse tempo aqui, não tinha volta. Não tinha volta. Toda a comunidade, com toda razão, ainda no verso 18, toda a comunidade se queixou contra os líderes, seus líderes, por causa do tratado. Mas eles responderam: uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. O máximo que eles podiam fazer, eles fizeram. Foram até lá tirar satisfação. Por que vocês fizeram uma coisa dessa? Por que vocês foram lá se fingindo e para nos enganar? E os gibeonitas disseram: olha, porque a gente sabia que vocês iam atacar, iam matar, iam exterminar com o nosso povo. Agora, fica sabendo o seguinte: vocês fizeram esse juramento, nós também não estamos aqui para brigar, nós estamos aqui para viver em paz com vocês, somos seus servos. E aí o acordo ficou assim: tudo bem, matar vocês nós não podemos, mas vocês vão nos servir, vocês vão retirar água para nós e vocês vão cortar madeira.
esse vai ser o trabalho dos gibeonitas pelos séculos que virão. Eles não podiam ser tocados. Eles não eram israelitas, mas é aquilo que Deus já tinha falado na lei, que tinha que tratar bem o estrangeiro que vive no teu meio, Israel. E assim foi. O que isso nos ensina? O que esse texto, então, nos ensina? Nos ensina que, primeiramente, Josué e os líderes de Israel caíram no engano, fizeram um pacto porque não buscaram a orientação de Deus. Quem aqui nunca passou por isso, que atire a primeira pedra? Eu me lembro de mim, logo no começo da minha carreira, eu estava estagiando. Aliás, não estava estagiando, não, eu já tinha deixado de estagiar, eu estava fazendo. Eu já estava advogando, eu estava mudando de emprego. E aí eu fiz entrevista para 2 lugares. Para um lugar, um era um escritório, o outro era uma empresa. E os 2 me chamaram. Eu, ao invés de consultar ao Senhor, dizer: Senhor, o que é melhor para mim? Me abençoa. O que aconteceu comigo? Olhei para um, pareceu bom, mas eu olhei e falei: tá bom, eu fico. Olhei para o outro e falei: parece bom, eu fico. Eu cometi essa gafe, esse erro. E na hora que eu já estava entrando certo ali para os 2, eu tomei uma decisão. Eu falei: não vou ficar aqui, eu vou ficar em outro lugar. E decidi não ficar no escritório, mas ficar na empresa. E o pessoal da empresa também não gostou de saber que eu estava cortando lá para outro escritório e estava pensando para ir para lá. Você tem que definir, vai ficar ou não vai ficar? Vou ficar. Diante, dessa incerteza que eu mesmo mostrei, porque um eu já tinha fechado a porta, dito: não fico lá. Mas eu peguei a besteira de dizer aqui: olha, eu estava considerando lá, então, mas eu vou ficar aqui. Diante dessa incerteza, o pessoal olhou, pensou: bom, o contratado já está mesmo? Fiquei 3 meses, que foi o tempo do contrato de experiência, e me mandaram embora. Por quê? Porque na cabeça do empregador, o que aconteceu? Se o sujeito está aqui hoje, amanhã, depois de dar uma proposta melhor, ele vai embora. Então, para não ter trabalho, vínculo, essa coisa toda, a gente fica com ele, cobrindo esse tempo aqui de 3 meses, já vai entrevistando ele e colocando no lugar. Está errado o empregador? Está certo. Está certo. Mas a gente faz isso. A gente não consulta o Senhor. E a gente faz isso na nossa vida sentimental. Não sei se eu gosto do fulaninho ou do beltraninho. Ora a Deus, caramba. Deixa Deus falar. Não vai ficar beijando na boca do fulano, do beltrano, do ciclano, não sei quem, até você decidir, minha filha. Não faça uma coisa dessa. Mas coloca diante do Senhor: Senhor, onde é que eu vou? Eu quero ir onde é a bênção do Senhor para a minha vida emocional e sentimental. Quero construir uma família, o Senhor sabe disso. Quero cumprir o teu desígnio para a minha vida. Deus vai nos dar. Eu estou aqui nessa igreja, mas eu vou ali também porque lá é legal, eu vou na outra porque não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo. Decida. Deus te plantou nesta igreja, você é desta igreja. Toma, entrega o teu caminho ao Senhor, toma a tua cruz e vai. Esse pastor que pode ser a cruz, pode ser o chato, mas vai com ele. Te mandou para lá, vai para lá, fica lá, planta raízes no solo, não fica de raiz. Crente não tem raiz aérea, ou está ou não está, ou é ou não é, amém? Não existe isso. E outra coisa também, a gente faz isso na nossa vida, como eu acabei de falar, muitas vezes na nossa vida, até no nosso emprego, a gente está lá trabalhando, mas está de olho no outro. Eu não sei, eu vou fazer aqui, ao invés de investir no próprio trabalho, ao invés de correr atrás, é mais fácil a gente pular para outro lugar do que ficar aqui construindo
uma carreira efetivamente. E isso é um dos muitos erros que estão acontecendo com essa nossa nova geração. Da geração Y para cá, ninguém quer ficar 10 anos no mesmo local de trabalho, porque ninguém pensa em construir uma carreira. O pessoal pensa, vou para onde for melhor para mim, onde me deixar mais confortável. A garotada quer trabalhar no Google. Não, eu vou para o Google, porque lá no Google tem mesa de sinuca, tem mesa de totó, porque lá no Google eu posso ficar na internet, eu posso ter uma sala de relaxamento, de não sei o quê. Meu filho, você está ocupado em trabalhar ou em só ter benefício? O que é que teu pai te ensinou a vida toda? Trabalhando, pegando barco, atravessando para o Rio de Janeiro, voltando, trabalhando de sol a sol, para você querer ficar de molezinha. Não, eu fico aqui 6 meses aqui, eu vou para lá, passo um ano lá, apareceu um negócio melhor, fico mais um ano, 2 anos. É assim. Ninguém constrói de fato nada, não se constrói relacionamento, não se constrói carreira, não se constrói vida eclesiástica sem consultar a Deus. Os gibeonitas fizeram os israelitas cair nessa esparrela. Comprometeram-se a não atacar Gibeon, garantir sua segurança. Mais tarde, porque aquele era um povo idólatra, mais tarde isso vai ser cobrado, isso vai dar trabalho lá dentro de Israel. E sabe uma coisa? Elton, quem tudo pode? Quem é que pode tudo? Deus. Mas isso aqui Deus não podia, porque a palavra foi dada em nome de Deus. Nem Deus podia tirar os gibeonitas do meio deles. Podia mandar, olha, tirem, pode matar, porque o nome dele estava empenhado. Só se Deus mandasse uma praga nos gibeonitas, acabava com eles. Mas Deus tinha que honrar o seu nome ali no meio daquele povo. Veja onde Israel foi parar. Uma lição de discernimento para nós nesse assunto. Esse capítulo serve como uma lição importante, muito importante, sobre a importância do discernimento. Gosto quando Provérbios vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Como a gente erra quando a gente se baseia no nosso próprio entendimento. Precisa ter discernimento, e para ter discernimento precisa ter orientação do Senhor antes de tomar decisões cruciais. Aí o sujeito não toma decisão, o sujeito começa a namorar a menina, começa a estar muito legal, 1 mês, 2 meses, menos de 6 meses, está morando junto ou casando. Você olha assim, que isso, gente? Mas já vai ver o tamanho do problema depois. Porque tinha o momento certo, a hora certa, para viver aquele relacionamento, para namorar, para se conhecer, para orar, para buscar a Deus. Mas a pressa é maior do que a vontade de discernir a vontade de Deus. Israel falhou, não consultar a Deus, e houve muitas consequências para o povo de Deus. Uma das consequências, curiosamente, vai acontecer lá no reinado de Saul, séculos depois, quando Saul, rei de Israel, olha para aquele povo. O que aconteceu? Vamos voltar para o Egito. O que aconteceu no Egito? José, príncipe do Egito, né? Não príncipe, mas o governador do Egito. José faz tudo aquilo que nós já conhecemos. José morre. Tanto tempo depois, sobe um faraó que não conheceu José. Ele olha para aquele povo lá no meio e diz: o que é esse povo aqui? Ah, são os israelitas, os hebreus. Ah, é? É. Povo grande, né? É. Povo bom de trabalhar, vamos botar eles de escravos. Escravizam os israelitas. O que vai acontecer com Saul? Vai acontecer com Saul, aliás, seria ótimo a gente fazer uma outra mensagem sobre o perigo da religiosidade usando esse texto. Porque Saul
ele tem uma visão quase faraônica. Saul olha para o meio do seu povo e diz: olha lá, quem é essa turma aí? Gibeonita. Os gibeonitas, Saul nunca se preocupou com a vontade de Deus. Já falamos sobre isso algumas mensagens atrás, está gravado no meu canal do YouTube, quando eu falei sobre a timidez espiritual. Ele era tímido, ele era fraco, ele não tinha disposição para ouvir a voz de Deus, e ele não se importava verdadeiramente com a palavra de Deus. Mas um certo dia veio na cabeça de Saul um desejo maligno, de tantos outros que vieram, infelizmente, mas veio mais um desejo maligno, baseado num sentimento religioso que ele dificilmente nutria. E dizia assim: tem um povo aqui no meio de Israel, os gibeonitas, eles são um povo daqui, originário de Canaã, e a lei do Senhor diz que essa turma não pode estar aqui no meio, manda matar os gibeonitas. Ele começa a matar os gibeonitas. Aquilo passa, entra Davi no reinado. Davi vai sofrer as consequências disso lá na frente, quando o Senhor manda uma praga no povo. E aí Davi, ao contrário de Saul, manda consultar o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E aí o Senhor vai revelar, vai dizer: olha, isso aqui é a culpa do que Saul fez lá atrás, atacando os gibeonitas, quando foi prometido aos gibeonitas que eles viveriam, que eles seriam escravizados ali para tirar água e para cortar madeira. Mas Israel, na pessoa do seu rei, descumpriu aquilo que tinha sido acordado no meu nome, e agora eu estou cobrando. Percebe? Até isso poderia ter sido evitado se tivessem consultado a Deus lá atrás e não confiado nos próprios olhos e no próprio entendimento. Outra coisa para fechar, sobre integridade e orientação divina. Esse capítulo destaca a importância da integridade, a importância que Deus dá à integridade para cumprir os compromissos. Como é que o Senhor Jesus fala? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Isso não foi Jesus que inventou, isso aí é o que Deus requer de nós, desde o Antigo Testamento. Deus não muda, é sim, sim, é não, não. Fez o juramento em nome do Senhor e diante do Senhor, tem que levar até o fim. A importância da integridade de cumprir os compromissos, mesmo feitos a partir de erro, de falsa premissa, de falsas pretensas. Além disso, serve como uma lição sobre a necessidade, já falamos muito sobre isso, mas é bom voltar sempre a isso, de buscar a orientação divina em cada uma das nossas decisões, pois a falta de consulta a Deus foi o que levou Israel a fazer um pacto baseado em informações falsas. Já parou para pensar na loucura que é isso? Israel não estava necessariamente em pecado. O pecado foram os gibeonitas que cometeram. Mentira. Mentira ainda é pecado, irmãos? Eles vieram com mentiras. Mas Israel estava de boa fé e trouxe Deus para a questão. Isso é mais uma coisa que a gente precisa falar. Na vida a gente tem causa e consequência. A gente tem uma escolha, e cada escolha que a gente faz vai ter uma consequência. Os irmãos creem nisso? Você escolhe ter um filho, você vai ter como consequência criar aquele filho, prover para ele escola, amor, tudo aquilo. Se você bota na tua cabeça que você vai ter dois, é trabalho dobrado. Você tem que saber que, poxa, mas o primeiro foi tão fácil, achei que era sempre. Não, meu filho, 2 filhos são 2 filhos, 3 filhos são 3 filhos. Se você decide comprar um carro, você tem que saber que o carro vai ter custo, vai ter que trocar pneu,
vai ter que botar gasolina, você vai ter que trocar o óleo, você vai ter que fazer uma manutenção mecânica, trocar pneu. Não é simplesmente uma escolha e vou viver agora o grande sonho da lei, não. Você vai viver o sonho e as consequências. Aí o sujeito vai e diz assim, não, eu vou, agora eu estou entrando para a igreja, eu vou me convertir, eu creio, e vai viver a vida cristã, domingo na igreja, sexta-feira no bairro. Vai viver a vida cristã, domingo na igreja, durante a semana, sabe Deus o que ele está fazendo, em casa, na família, no trabalho, no ambiente de trabalho. Integridade. O que você é aqui é o que você é no seu trabalho? É o que você é em casa? Deus exige de nós integridade. Vamos orar? Senhor, dependemos de Ti. Peço ao Senhor que o Senhor trabalhe nos corações, a começar em mim, para que nós não fiquemos apenas na leitura do texto, na análise, na meditação, mas que nós venhamos a aprofundar isso e botar em prática nas nossas vidas, tomar a firme decisão de colocar diante do Senhor todas as nossas decisões e somente dar os passos quando o Senhor assim determinar ou permitir. Que nessa igreja nós possamos crescer na fé e não ficar vivendo de altos e baixos. Tem misericórdia de nós pecadores, em nome do Senhor Jesus, por fim eu oro. Amém. Vamos louvar o Senhor.